O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo de meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegria, aclamemos a palavra do Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e um dia nos conduzam à vida eterna. Querido Padre Cristiano Alisson, pároco desta paróquia e também santuário do Senhor Bom Jesus, queridos irmãos e irmãs que nos dão a alegria da presença e da participação neste novenário preparatório para a celebração do jubileu deste ano de 2023. Como é bom estarmos na casa do Senhor Bom Jesus. Como é bom estarmos aos pés daquele no qual está centrada a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor. Estarmos aos pés daquele de quem aprendemos, de quem conseguimos debruçar e levar muitos dos nossos lugares, as nossas dificuldades, as intempéries que muitas vezes aparecem ao longo da nossa vida, quando de fato nos colocamos o nosso coração, a nossa vida debaixo da proteção do Senhor nosso Jesus Cristo. O novenário deste ano vai nos levar a compreender muitos encontros que se realizam com Jesus, encontros também que Maria realizou, encontros que nos levam a partilhar a beleza da transformação, da conversão que acontece quando nos aproximamos de Jesus. O Evangelho de hoje, da liturgia deste dia, vai nos apontar sobre a escolha dos 12. Quem participou da missa deste dia pôde perceber que ali nós contemplamos Jesus que escolhe os seus 12 apóstolos. Escolhe os 12 para que façam este encontro e realizem juntamente com Jesus a sua missão, nos vários e demais encontros que ele realizará
com as pessoas nas quais levará à cura, levará à libertação, levará a um encontro novamente com Deus. E neste dia, neste 8º dia da nossa novena em honra ao Senhor, Bom Jesus, nós nos colocamos neste encontro que Jesus realiza com o centurião. Um encontro muito conhecido por cada um de nós, porque vemos aqui alguém que faz um pedido, um clamor ao Senhor por um dos seus empregados. Vemos aqui um centurião que toma a palavra e se aproxima de Jesus para pedir a cura para alguém no qual tinha apreço, no qual era um servo querido, o qual estava passando por uma doença, por um sofrimento muito grave. Também como centurião, queridos irmãos e irmãs, nós também muitas vezes já fizemos pedidos ao Senhor perante a tantos sofrimentos daqueles que nós amamos. Percebemos que o centurião, este homem que chega atrás de Jesus para pedir a sua intervenção, é alguém que está com grande apreço pelo seu servo. E nós também, por diversas vezes, nos chegamos a Jesus pedindo a intervenção por tantas pessoas das quais nós amamos. Sem dúvida alguma, você como eu, já passou por diversos momentos nos quais viu os seus queridos, as suas queridas, passando por momentos de sofrimento, de doença e enfermidade. Momentos onde nós somos colocados de fato à prova, para perguntarmos onde está a nossa fé, em quem nós realmente acreditamos. Muitas vezes nós nos deparamos com tantos irmãos e irmãs nos hospitais, nós que somos padres nos deparamos por diversas vezes quando temos de ungir tantos doentes, e vocês, queridos irmãos e irmãs, por tantas pessoas nas quais vocês amam e têm de cuidar, têm de visitar, especialmente no leito de dor e sofrimento, sejam nos hospitais, sejam nas suas próprias casas, porque existem muitos que são cuidados nas suas próprias residências. Ali nós percebemos a nossa limitação, ali percebemos o sofrimento de tantos e tantas que nós amamos, e muitas vezes não temos como falar, não temos palavras para expressar, não temos palavras para mensurar a dor que também sentimos por ver aqueles que nós amamos sofrendo, sem podermos fazer nada. Se pudéssemos, nós pegaríamos muitos dos sofrimentos daqueles que nós amamos e colocaríamos em nós. Uma vez, encontrando com uma filha que estava no leito de dor da sua mãe, ela me disse: padre, se eu pudesse pegar o sofrimento e a dor da minha mãe e colocar em mim, eu faria, porque eu não suporto ver a minha mãe sofrer. Caros irmãos e irmãs, nós também somos como este centurião. Nós nos compadecemos da dor de tantos daqueles que nós amamos, porque nós não gostamos de ver aqueles que nós amamos passar por dificuldades, por sofrimentos, por doenças. E são nesses momentos dolorosos e de limitações em que nós vivenciamos com aqueles que nós amamos, que nós somos chamados mais uma vez a debruçar sobre a essência da nossa vida, sobre a essência da nossa fé. Em quem cremos, em quem acreditamos, qual é a base da nossa vida, em quem está baseada a minha esperança? Somente pode ser no Senhor. Somente é e se encontra aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ao olhar para a cruz de nosso Senhor, nós vemos também que Ele, o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Mestre, também passou pelo sofrimento. Ele que é o nosso Mestre, nosso Senhor, também entregou o seu corpo para passar por muitos sofrimentos por amor a cada um de nós. Ele que não precisaria sofrer, entregou-se totalmente a nós, para que nós pudéssemos ter novamente a certeza do céu e da salvação.
Olhando também para a cruz de nosso Senhor, nós percebemos que Ele também, como nós, viveu a experiência do sofrimento em sua própria carne, porque Jesus Cristo, enquanto esteve neste mundo, era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E por isso, olhando para a cruz de nosso Senhor, nós também compreendemos a necessidade de colocarmos o nosso sofrimento sob a ótica da salvação. Colocarmos os sofrimentos que nós muitas vezes enfrentamos, seja na nossa vida, seja naqueles nos quais nós amamos e temos que necessariamente cuidar, para que possa também completar aquilo que faltou à paixão de nosso Senhor. Mas vamos, queridos irmãos e irmãs, agora debruçar um pouco nesta leitura tão bela do Evangelho que nos foi proclamada. Aqui nós vemos este centurião que está em Cafarnaum e se encontra com nosso Senhor Jesus Cristo e diz: Senhor, o meu servo tão querido, que tanto amo, está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Eis a frase que este centurião direciona ao coração de nosso Senhor. E veja qual é a resposta de nosso Senhor: eu irei curá-lo. Caros irmãos e irmãs, esta resposta de nosso Senhor, ela traz para nós um grande ensinamento. Deus se encontra próximo daqueles que sofrem. Visto que Jesus não coloca nenhum obstáculo para que possa atender aquele centurião. Vejam que Jesus não diz: daqui a pouco eu vou lá, depois eu passo lá, daqui a pouco eu chego no lugar onde você me pediu. Não, no mesmo momento em que o centurião pede a cura, ele é atendido pelo Senhor, porque ele prontamente se coloca à disposição de atender ao pedido daquele homem. Eu irei curá-lo. E olhando, queridos irmãos e irmãs, para esta resposta tão direcionada e tão pronta de nosso Senhor, nós também precisamos pensar que nos muitos momentos de dificuldade que nós passamos e também de sofrimento, o Senhor sempre está lá. Mesmo que em muitos momentos nós não consigamos sentir a força e a presença, Deus está lá. Deus está ao nosso lado. Ele não coloca dificuldades nem obstáculos para que possa estar ao nosso lado. Deus vê o nosso sofrimento, Deus enxerga aquilo que nós passamos, Deus enxerga aquilo que os nossos amados e amadas também sofrem, porque Ele está do lado daqueles que mais necessitam. E aqui não temos como não lembrar daquela outra passagem do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, em que somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a entender que o Senhor, ao mesmo tempo que está do nosso lado nos momentos de sofrimento, Ele está na própria pessoa que sofre. Estive fome e não me destes de comer, estive com sede e não me destes de beber, estive doente e não fostes me visitar. Jesus, Ele não somente está do nosso lado, mas se encontra junto a nós, íntimo a nós, a ponto de sofrer conosco as nossas dores, os nossos sofrimentos. Além de percebermos esta pronta resposta do Senhor, que vai em direção deste centurião para consolá-lo e para apresentar ali a sua clemência, a sua bondade, a sua misericórdia, o Senhor está junto a nós, sofrendo conosco. Também no livro do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, quando o seu povo passava pela escravidão do Egito, o próprio Deus disse: eu vejo o clamor e o sofrimento do meu povo, eu estou junto deles. Queridos irmãos e irmãs, não podemos deixar nunca de confiar no Senhor, não podemos nunca de colocar no Senhor a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vitória, porque no Senhor nós sempre encontraremos salvação.
No Senhor nós sempre encontraremos a luz que nós precisamos para novamente enfrentarmos com coragem a cruz que muitas vezes temos de carregar. Em algumas semanas atrás, nós nos domingos em que celebramos a Eucaristia, o Senhor mesmo nos diz: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E tomar a cruz, especialmente a cruz do sofrimento, não é fácil. Não é fácil lidarmos com os momentos difíceis, onde a cruz parece insuportável, onde a cruz parece não ser mais possível de ser carregada. Muitas vezes, nesses momentos de sofrimento, onde vislumbramos a dor nossa e de tantos daqueles que nós amamos, nós falamos: Senhor, a cruz está pesada demais, eu preciso de ajuda, eu preciso de conforto, de consolo, de energia para continuar carregando a minha cruz. E o Senhor nos diz: é preciso que nós carregamos esta cruz sempre atrás dele, porque atrás dele, junto dele, nós encontraremos sempre força, coragem para, como ele, carregarmos a nossa cruz de cabeça erguida. Vocês se recordam muito bem de Padre Geraldo Menezes, que foi, juntamente no tempo em que eu estive aqui, o administrador desta paróquia, e algo que muito guardo, porque foi justamente nesta passagem que ele disse uma frase que há pouco também refletia na homilia na catedral, quando refletia este evangelho, que nós precisamos carregar a nossa cruz de cabeça erguida, como Jesus fez. Quem se recorda de Padre Geraldo, ele disse nesse dia essa frase que nunca saiu mais da minha memória, porque muitas vezes nós esquecemos de que a cruz para nós é também um caminho de salvação, e nós não podemos carregá-la de qualquer jeito. A cruz, queridos irmãos e irmãs, que nós como discípulos temos que carregar, e muitas vezes a cruz do sofrimento, ela precisa ser carregada de cabeça erguida, como Jesus fez. Ele não carregou a cruz de cabeça baixa, ou amedrontado, ou com medo, mas não, ele carregou a cruz de cabeça erguida, confiante de que Deus estava com ele, de que ele estava plenamente obediente aos planos e projetos do Pai. E nós também precisamos carregar a nossa cruz, e muitas vezes, quando ela pesar no sofrimento daqueles que nós amamos, carregá-la ainda com mais força, porque nós estamos atrás do nosso Mestre, que também carregou a sua cruz e foi vitorioso, quando nos concedeu novamente a certeza da ressurreição e da vida eterna, quando ele na cruz pagou os nossos pecados. Caros irmãos e irmãs, vejam que neste encontro do centurião com Jesus, nós podemos nos ligar com tantas outras passagens, para que possamos perceber que nós não estamos sós. O Senhor está sempre ao nosso lado, o Senhor olha com muito carinho para aqueles que sofrem, e muitas vezes nós começamos a murmurar e reclamar, achando que não tem mais jeito, achando que Deus não está conosco, achando que a cruz está pesada demais. Hoje nós percebemos que o Senhor quer nos curar tanto aqueles que estão sofrendo, porque o Senhor está próximo de todos aqueles que sofrem, mas também Ele cura ao próprio centurião, porque o faz novamente reacender a chama da presença de Deus, porque ele agora mais uma vez acredita na palavra do Mestre. Perceba que estamos diante de um centurião que nós sabemos que não tinha a fé presente naquilo que professava a religião judaica. Era alguém pagão, alguém que não estava ligado à religião judaica, mas parece que ele tem mais fé do que os próprios discípulos. Alguém que não professava a fé judaica estava mais firme na palavra do Senhor do que os próprios discípulos do Mestre. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós também nos surpreendemos por encontrarmos pessoas que muitas vezes nem vêm na igreja, mas possuem uma fé muito mais firme e mais forte que a gente. Nós encontramos pessoas que nos dão um banho de fé, nos dão um banho de coragem, a ponto de nos levarmos a refletirmos se temos realmente fé.
Muitas pessoas que nós encontramos, e olhando também para esse centurião que hoje se apresenta diante do Senhor, nós nos perguntamos: como anda a minha fé? Será que temos realmente? Será que confiamos realmente? Será que colocamos a nossa esperança realmente na palavra de Jesus ou não? E encerro esta homilia, queridos irmãos e irmãs, tocando na última palavra que o centurião diz a Jesus: Senhor, eu não mereço que entres em minha casa, eu não mereço te receber no meu teto. Dize uma só palavra e o meu servo ficará curado. Caros irmãos e irmãs, Deus, Ele sempre se alegra de um coração humilde, de um coração que confia. Como é necessário que a partir desta novena em que nos preparamos para o jubileu do Senhor Bom Jesus, nós aprofundemos ainda mais nesta confiança que precisamos ter no Senhor. Que nós possamos nos aprofundar ainda mais nesta pertença que sempre precisa ser aumentada aos pés do nosso Senhor. Como é necessário que nós também, como esse centurião, tomemos fé nesta palavra que rezamos, na palavra que cremos, nessa celebração que fazemos. Tomemos fé, porque o Senhor pode realizar através da nossa intercessão muitos milagres. E aconteceu através desta intercessão deste centurião um grande milagre, porque pelo pedido dele o seu servo ficou curado. E não podemos nunca esquecer de que você que está aqui, que está rezando mais este dia do novenário ao Senhor Bom Jesus, pode e deve rezar por aqueles que necessitam. A nossa prece aqui não deve ser somente por nós, e temos tanta coisa para pedir, e nós sabemos bem, tanta coisa que nós precisamos pedir, porque somos muito necessitados de tantas graças de Deus, mas não podemos esquecer de que a nossa prece feita com fé, ela pode atender e ajudar a tantos irmãos e irmãs que mais necessitam. Que a sua prece também nesta noite possa ser um bálsamo na vida de tantos daqueles que você sabe que sofrem. Sei que há algumas pessoas aqui nesta comunidade e presentes nessa celebração que vivem esse drama de terem os seus entes queridos nos hospitais, passando por dores e enfermidades, e quero mais uma vez dizer a vocês e a todos: façamos uma fervorosa oração de intercessão, porque a nossa oração feita aqui pode ir no hospital, a nossa oração feita com fé aqui pode ir na casa de tantos irmãos e irmãs que necessitam de cura. A nossa oração feita aqui pode movimentar o coração de Deus para ajudar a tantas pessoas que mais necessitam de uma graça neste instante. Não desprezemos a força da nossa prece, não façamos a nossa oração de qualquer jeito, porque nós, com a nossa fé, podemos tocar o coração de Deus para tantas pessoas, daquelas que necessitam de uma graça, de um consolo, de uma força especial de Deus. Que esta noite, caros irmãos e irmãs, nos leve a amar mais o nosso querido Senhor e nos leve a aumentar ainda mais a chama da fé, para que possamos ser canal de intercessão para muitos irmãos e irmãs, como vemos que fez este centurião, que clamou pelo seu servo que tanto amava.